talvez seja bom eu explicar um pouco mais ou menos o que será esse curso. E eu não sei se ele é um curso que vocês que vai encaixar com alguma coisa que vocês já tiveram, principalmente as pessoas, por exemplo, que já vieram fazer o curso do Humberto. Talvez uma outra coisa soe repetitiva para alguns de vocês, mas eu tenho certeza que para a maioria não. Bom, em primeiro lugar, esse não é um curso sobre a história da crônica. Não esperem aqui um apanhado cronológico de evolução do gênero ou uma lista de autores, referência. A nossa ideia primeira foi tentar oferecer, através da leitura de textos e da comparação de textos, um olhar de dentro sobre a crônica, focando não no percurso histórico, mas em questões de estilo, de tom, daquilo que faz uma crônica e o que diferencia ela de outros gêneros. Então, a gente vai entender mais profundamente o que é a crônica e quais são as várias diferentes manifestações da crônica através dessa comparação com outros gêneros, do artigo jornalístico até a canção popular, passando também pelo conto e inclusive pela poesia. Bolando esse curso com o Fabrício, a gente achou que esse enfoque comparativo ia ser interessante porque... Bom, o motivo básico é simples, porque a crônica é um gênero híbrido e é um gênero difícil de definir. O escritor Leduivo dizia que a crônica era um gênero anfíbio, que eu acho uma descrição bem viva e precisa do que é a crônica, porque de fato ela nada e anda sobre a terra ao mesmo tempo, de certa maneira. Ela se apropria de características de outros gêneros, mais diretamente do jornalismo e da literatura, mas também, muitas vezes, da poesia e do ensaio, e cria uma coisa nova, uma coisa específica em que a gente consegue identificar como sendo um gênero independente, um gênero crônico. Muitas vezes a gente vai ver essa fronteira é tênue, assim, e existem casos em que é muito sutil a diferença, aquilo que faz da crônica uma crônica e não um conto, por exemplo. Para continuar nas metáforas animais, eu diria que a crônica é um gênero vira-latas, é um filho bastardo de gêneros historicamente mais nobres e respeitados. Mas também acho que também é vira-latas no sentido de que o assunto do cronista normalmente não é elevado. O cronista é um farejador do dia a dia, é um cara que revira as coisas do cotidiano à procura de assuntos e, no caso dos grandes cronistas, transforma aquele fato aparentemente pequeno numa coisa maior e com mais significados e com mais complexidade. Aqui, nessa aula de hoje, eu vou fazer um apanhado, embora eu tenha dito que esse não é um curso sobre a história da crônica, vou fazer um apanhado rápido sobre a crônica e depois a gente vai passar para a leitura de alguns textos. E para a primeira aula a gente achou que seria interessante, para estabelecer um parâmetro de comparação acima de qualquer suspeita, começar com o nosso maior cronista, que é o Rubem Braga. Então a gente vai ler 3 ou 4 crônicas dele, dependendo do tempo que a gente tiver aqui, conversar um pouquinho sobre elas, entender um pouco o estilo dele e de que maneira que o Rubem Braga se transformou nesse, que não só é o maior cronista do Brasil, como um dos maiores escritores da história brasileira, né? Então, existem, como eu falei, a crônica é um gênero difícil de pegar com a mão, assim, mas de maneira geral a gente poderia dizer que é uma produção textual ditada muito mais pela subjetividade do que pela objetividade jornalística. São textos marcados pelo lirismo, pelo humor, muitas vezes pelas duas coisas, e sob a forma de histórias normalmente inspiradas em miudezas do cotidiano e etc. Claro que justamente por ser um gênero maleável, ela pode assumir muitas caras. Muitas vezes dentro da obra de um só autor, a gente tem diferentes manifestações e estilos de crônica. Para citar um exemplo contemporâneo, o Antônio Prata, por exemplo, cronista da Folha, que escreve os domingos na Folha,
é um cronista marcadamente com uma voz de humor. Mas as crônicas dele, se você lê toda semana, você vai notar que elas variam, o registro varia. Às vezes são olhares bem-humorados e meio absurdos sobre pequenos objetos ou manias. Às vezes são textos um pouco mais líricos e delicados sobre relacionamentos. Às vezes são comentários mais objetivos sobre temas da vida contemporânea. Então, quer dizer, dentro da obra de um só autor, é possível ver também como que a crônica se espalha muitas vezes em diferentes vozes e registros. Mas, de maneira geral, acho que uma coisa importante para dizer é que a crônica é um gênero despretensioso. E quando eu falo despretensão, não confundam despretensão com desleixo ou com superficialidade. É despretensão no melhor sentido, no sentido de que é um olhar sem pompa e sem afetação sobre as coisas do mundo. Essa para mim, pessoalmente, acho uma das forças motrizes da crônica. Assim, o que faz a crônica, quando a crônica é grande, ela consegue casar essa despretensão com coisas mais profundas que caminham por baixo dela ali. Por não ser um texto de caráter originalmente argumentativo ou expositivo, por mais que às vezes ela possa passear por esses registros, ela ganha uma liberdade, uma leveza que eu acho uma força da crônica, né? O Antônio Cândido tem um texto clássico sobre a crônica chamado A Vida ao Rés do Chão. Depois eu posso passar certinho a referência bibliográfica para vocês, que é a apresentação de um livro de crônicas de grandes cronistas dos anos 50 e 60, em que ele discorre um pouco sobre a crônica e ele fala uma coisa muito legal, que ele acha que a crônica ajuda a restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Ele diz que a crônica, que eu vou citar diretamente, ele diz que a crônica, em sua despretensão, humaniza. E esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada, porém discreta candidata à perfeição. A grande crônica atinge a perfeição dirigindo na estrada dessa despretensão. Ela usa a seu favor essa despretensão, e essa despretensão vira um elemento de humanização. Ela aproxima a crônica da gente. Essa aparência de não estar falando sobre nada, muitas vezes esconde camadas secretas. E então ela funciona quase como uma isca para nos colocar dentro daquele texto e nos levar para outro lugar. Então, bom, o foco nesse curso é a crônica brasileira, mas talvez seja bom a gente desmistificar uma coisa que algumas pessoas dizem, de que a crônica é um gênero exclusivamente brasileiro. Não é. Ela nasceu na Europa durante a Idade Média, inicialmente como registro de viagens e feitos da realeza, e obviamente foi se transformando ao longo dos séculos. O significado, a palavra crônica mudou muito de sentido ao longo dos séculos. Mas ela é praticada ao redor do mundo até hoje, em vários países. É possível abrir uma revista New Yorker, por exemplo, e ler legítimas crônicas, né, na revista. A crônica jornalística, do jeito que a gente conhece hoje, ela é descendente direto do folhetim, que era aquele que nasceu no século XIX na França e era um pequeno espaço no jornal destinado a um entretenimento. Eram textos leves, com causos, histórias, às vezes receitas de comida, dicas de beleza, charadas, críticas de livro, de peças, mas tudo escrito num tom bastante informal e de conversa. Com o tempo, esse espaço passou a abrigar um novo gênero de narrativa, que é o que a gente conhece, um gênero serializado de narrativa, que é o que a gente conhece como sendo o folhetim. Inclusive, que deu origem à radionovela, por exemplo, e as nossas telenovelas são herdeiras diretas do folhetim francês lá de trás. Essa ideia de uma história que é contada paulatinamente e que a gente acompanha ao longo dos dias ou das semanas, enfim.
E no Brasil, muitos grandes escritores exercitaram o folhetim. O mais conhecido e maior de todos, o Machado de Assis. Também o Raul Pompeia, Joaquim Manuel de Macedo. Vários escritores no fim do século XIX, começo do século XX, exercitaram esse gênero do folhetim. E a crônica nasce daí. E eu acho que essa ligação com o jornal é fundamental para a crônica, para ter feito da crônica o que ela é hoje. Porque a crônica nasce do transitório. Ela não é escrita do ponto de vista do grande romancista, daquele cara que está, o artista das palavras, que está no alto da montanha, querendo imobilizar o tempo e escrever para a posteridade. Quer dizer, o cara que quer descrever através de uma narrativa, grandes sentimentos humanos atemporais e eternos. A crônica, de certa maneira, existe para perecer, no jargão popular, para embrulhar peixe no jornal. E é exatamente esse olhar sobre o transitório, sobre o fluxo das coisas e da vida, que faz a força da crônica. Isso não quer dizer que a crônica seja para se jogar fora. Os grandes cronistas, como é o caso aqui do Rubem Braga, ficam, eles continuam entre nós através dos livros, das antologias, das crônicas, etc. Mas eu acho que esse olhar sobre o transitório, essa espécie de humildade da crônica, de não se colocar num espaço maior do que num espaço de compreensão total das grandes coisas imateriais e eternas, é uma força da crônica, é o que faz da crônica crônica e o que diferencia ela dos outros gêneros e etc. Agora, voltando um pouco para a coisa da crônica não ser brasileira, é claro que o gênero varia de lugar para lugar. E não dá para negar que no Brasil a crônica se aclimatou com uma naturalidade e uma originalidade muito grandes. A quantidade de grandes cronistas que o Brasil produziu e continua a produzir é de fazer inveja a qualquer país do mundo. E existe uma crônica brasileira, no sentido de um tom brasileiro de fazer crônica. E em que essa crônica do cotidiano, das pequenas coisas, é uma característica muito forte. Daria para comparar o que aconteceu com a crônica no Brasil. Acho que isso, inclusive, quem fez o curso do Humberto vai saber, porque isso foi uma coisa que ele foi a primeira pessoa que me alertou para isso. Dá para comparar o que aconteceu com a crônica no Brasil, parecido com o que aconteceu com o futebol. Não é uma invenção nacional, mas por diversos motivos ele se transformou numa das nossas maiores commodities, digamos assim. Aqui o futebol virou arte, de certa maneira. Talvez esse seja um discurso um pouco velho hoje em dia, mas eu acho que a crônica tem semelhanças nesse sentido com o futebol. Enfim, aí aquele folhetim foi aos poucos se encurtando, foi perdendo essa intenção de informar e de comentar sobre, de fazer essa coisa de receitas, etc., e foi se tornando uma coisa cada vez mais leve e descompromissada e dando liberdade ao cronista para enveredar por assuntos que originalmente não se enveredaria num jornal, em qualquer tipo de publicação. No começo do século XX, no Brasil, com um número cada vez maior de jornais e revistas em circulação, a crônica ganhou muito fôlego. E principalmente no Rio de Janeiro, onde a vida intelectual brasileira se encontrava na época, né? Então a gente tem Olavo Bilac, Coelho Neto, João do Rio, Lima Barreto. O João do Rio foi talvez o primeiro cronista a propositadamente resolver que ele não podia ficar na redação do jornal comentando sobre as coisas e que o cronista precisava sair para a rua, precisava ouvir as pessoas conversando, precisava saber o que era a vida do dia a dia do Rio de Janeiro. Colher depoimentos, impressões. E isso foi fundamental, esse tipo de atitude foi fundamental para o nascimento da crônica moderna no Brasil. Claro que esse olhar
pro cotidiano e muitas vezes para oralidade e tal, no começo do século XX se casou perfeitamente com o surgimento do modernismo no Brasil. As pessoas estavam tendendo a se interessar, olhar, abrir os olhos para esse mundo que antigamente a grande arte não dava atenção. Então, o desenvolvimento da crônica acompanhou, de certa maneira, o desenvolvimento da literatura do Brasil do século XX. A partir dos anos 40 é quando o Brasil chega ao que se poderia chamar de Era de Ouro da crônica, quando surgem os grandes cronistas que ajudaram a revolucionar o gênero. Eu poderia listar aqui vários: Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta, Raquel de Queiroz, Nelson Rodrigues, todos com vozes muito distintas e particulares. E seria maravilhoso ter tempo aqui de poder fazer uma leitura de cada um desses cronistas e descobrir diferenças, etc. A gente não vai conseguir fazer dessa vez, mas quem sabe num curso mais para frente, enfim, né? Mas como eu falei nessa primeira aula, para começar estabelecendo um parâmetro acima de qualquer suspeita, a gente vai dar uma lida em algumas crônicas do nosso cronista maior, o Rubem Braga, que começa a publicar crônicas em 32, com 19 anos, e faz isso por mais de 50 anos, até os anos 80. E é talvez o único autor que conseguiu um lugar no nosso, digamos, panteão de grandes escritores sendo só cronista. Basta lembrar que a maioria dos grandes cronistas, nossos grandes cronistas, eram escritores de outros gêneros que escreviam crônicas até como uma forma de ganhar dinheiro. Lima Barreto, Drummond, Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues. E o Rubem Braga, não. Ele sempre foi um cara do jornal, pro jornal. Ele era cronista e ponto. E se transformou numa referência e ajudou a colocar a crônica brasileira num nível muito superior. O próprio Paulo Mendes Campos disse uma vez que o Rubem Braga soltou o grito do Ipiranga da crônica brasileira. E ele tinha razão. O Rubem Braga, de alguma maneira, libertou a nossa crônica de alguns vícios que ainda, por mais que ela tivesse evoluído, mas que ainda nos ligavam ao passado um pouco mais formal e mais limitado das capacidades expressivas da crônica. A obra dele na verdade, a obra dele fica ainda mais impressionante se a gente pensar nesse caráter efêmero da crônica. O Rubem Braga, em muitos momentos da vida, ao longo de muitos anos, às vezes ele se interrompia e voltava a escrever semanalmente, mas durante muito tempo ele escrevia crônicas diárias. É um caso quase milagroso, alienígena de capacidade de criação, porque, como a gente vai ver, algumas crônicas têm uma sofisticação narrativa que realmente parece que ele ficou muito tempo fazendo aquilo. E não que ele foi tomar o seu café da manhã, voltou para casa e pensou o que ele ia escrever naquele dia, né? E é uma coisa realmente impressionante. Eu não conheço nenhum outro exemplo no mundo de alguém que tenha criado nesse nível com uma exigência de produção diária dessa magnitude. É realmente impressionante. E ele consegue misturar o baixo ao elevado, o simples ao sofisticado, o banal ao lírico. Ele usa estratégias da ficção, do jornalismo, da poesia, e talvez tenha sido o primeiro cronista brasileiro ao usar a linguagem poética como motor para muitas crônicas, transformando acontecimentos aparentemente comezinhos em textos sublimes. E eu queria ler o primeiro aqui. Para mim é um texto pequeno e na sua estrutura muito simples, mas que eu acho muito tocante, que é o segundo texto dessa... A gente não vai ler todos esses textos, eu imagino, embora
Talvez, vamos ver. Mas eu trouxe um pouco a mais para a gente ter uma sobra e vocês poderem ler um pouco em casa. Alguns desses textos são clássicos e provavelmente vocês já conhecem, enfim. Mas eu achei que vale a pena trazer. E eles têm alguma variação de registro para a gente poder conversar sobre características diferentes e tal. Bom, louvação, antes de mais nada, a gente tem um título, eu não vou entregar o que é a crônica, mas a gente tem um título que sugere, evidentemente, um assunto elevado, religioso, e vocês vão perceber... pois não. O Braga, as crônicas deles nunca foram crônicas, aquela crônica datada, quer dizer, sempre eram textos que se assemelham ao conto, por exemplo. Esse que eu li dele, mas eu estou no livro. Eu não sei como é que era a vida diária dele naquela época no jornal. Eu acho que ele normalmente evitava... Eu até trouxe um outro livro aqui para mostrar para vocês, que saiu esse ano, que é um livro belíssimo, chamado Retratos Parisienses. É um livro de quando o Rubem Braga foi morar em Paris, em 1950. Ele foi correspondente de guerra durante a Segunda Guerra e ficou na Europa durante não sei quanto tempo, mas durante algum tempo, e escreveu crônicas de guerra, que são belíssimas também, e são crônicas que têm um pezinho um pouco mais na coisa informativa, mas não tanto. Você está vendo que ele também está querendo extrair algo de algum tipo de poesia ou de algo de sublime daquele cotidiano terrível. Mas algumas crônicas eu não tenho acesso obviamente à obra. Imagina, a gente tem também este livro de onde eu tirei todas essas, que eu recomendo a todos, as 200 crônicas reunidas do Rubem Braga pela editora Record. 200 crônicas no universo do Rubem Braga é nada. Então, evidentemente, eles fizeram uma seleção aqui. As crônicas são todas tiradas já de uma pré-seleção, que era a seleção dos livros que ele foi publicando ao longo da carreira, e que foram fazendo esse recorte da obra dele. Das crônicas às quais eu tive acesso, ele costumava fugir de um texto duro e meramente informativo ou, digamos, comentativo sobre a vida. Sempre tem alguma coisa ali que não sei se se aproxima do conto, mas que tira do jornalismo. Que são textos que não... Nesse caso aqui, são perfis. Ele passou um ano na França. Diz o Augusto Massi aqui no prefácio que foi talvez o ano mais feliz da vida dele, porque ele estava com dinheiro, que é uma coisa que ele não teve muito na vida. Era um pós-guerra, Paris estava se reconstruindo, e ele passou basicamente um ano escrevendo, mandando artigos para o Correio da Manhã e entrevistando grandes artistas. Então tem aqui conversas com Thomas Mann, com Braque, com Jean Cocteau, com Picasso, com Matisse, com Chagall, com todos os grandes artistas, escritores e pintores da época. Alguns são pessoas que ele realmente encontrou e algumas são perfis à distância daquelas pessoas. E é isso, também são textos, são perfis, são textos um pouco mais duros, num certo sentido, mas com a marca do Rubem Braga que você percebe no primeiro parágrafo, assim, na riqueza de descrição, a riqueza de detalhes, a procura por pequenos detalhes reveladores de cada personagem e de cada retratado, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... essa aqui é José Olímpio. Rubem Braga, Retratos Parisienses. Se eu não me engano, saiu agora esse ano, 2013, começo desse ano. Bom, eu vou ler então aqui Louvação. Vocês estão todos com o texto aí? Já escrevi sobre isso, mas a coisa me impressionou e, além do mais, ainda não recebi os jornais, são 6h40, e Chico Brito combinou de passar às 8 horas para irmos às Enchovas. Se começar a procurar assunto, acabo perdendo a pescaria. E acontece que há pouco, quando acordei, eu estava sonhando com isso.
Vi um homem de avental e touca, como se ele fosse um sacerdote, mas sacerdote em paramentos brancos de padeiro. E ele erguia à luz um pequeno pão branco. A luz era a mesma luz de meu quarto, um raio de sol fraco e louro. E o pequeno pão brilhava como hóstia e o homem dizia, é puro, é puro. O jornal deu esse caso do padeiro de Brás de Pina, que foi autuado por estar fabricando pão com farinha de trigo pura. Entende-se que a prefeitura tem razão. Temos pouco trigo e precisamos misturá-lo. O padeiro será punido, mas que ele ouça este canto matinal em seu favor. Glória a ti, padeiro de Brás de Pina, padeiro do pão puro. Entre o falso leite, a falsa arte, a falsa crítica de arte, o falso dinheiro do governo, a falsa palavra do político. Entre a falsa mulher, a falsa meia de nylon, a falsa companhia e a falsa democracia, glória a ti. Mergulhamos no frenesi das falsificações. Nossos panos são de tecidos falsos, são de falsos tecidos, os sapatos de falso couro, as garrafas de falsa bebida, as palavras de falsa moral. Há orquestras tocando falsas músicas e oradores com a voz embargada pela falsa emoção. E o chefe de polícia resolve punir falsos crimes. Os partidos fazem uma falsa coalizão, ou se colocam em falsa oposição, ou hipotecam falso apoio. E todos comem falsa manteiga, bebem água de falsa pureza e tomam falsos banhos sem água. De tudo isso nos queixamos aos falsos amigos. E todos nos fazem falsas promessas e nos oferecemos falsos banquetes. Quando tudo piora, o povo nas ruas promove falsos distúrbios, quebrando falsos artigos de falsos comerciantes. Tu, só tu, fazes o puro pão. Às escondidas nesta cidade pecaminosa, contra as posturas municipais e contra os costumes. É aí, na penumbra de Brás de Pina, que formas a tua massa pura e a levas ao forno de verdadeiro fogo do ideal, ao fogo do teu coração. Glória a ti, verdadeiro padeiro, último preparador da branca hóstia da verdade eterna e terrena do pão dos homens. Glória a ti. Sim, glória ao padeiro que acredita no pão. Não acreditam na paz os homens que a fazem. Até a guerra fizeram sem acreditar. Glória a ti, padeiro que fazes pão. Bom, eu adoro essa crônica aqui e... Exatamente, a gente estava falando sobre a transitoriedade da crônica, mas olha só como essa crônica poderia ter sido escrita hoje, né? O que diz muito sobre a qualidade da crônica e muito pouco sobre o quanto a gente evoluiu, mas... Mas você nota que ela foi escrita depois da guerra. Exatamente. Essa é uma outra coisa do Rubem Braga, a gente perceber como elementos da história contemporânea dele, às vezes entram de forma muito sutil nas crônicas. Seja pela questão da farinha aqui, do racionamento, etc. Às vezes numa citação rápida, mas você percebe que ele está falando do cotidiano dele de alguma maneira, por mais que às vezes a crônica entre num registro quase de um lirismo quase atemporal, como é o caso dessa aqui, né? Ele está do cotidiano nas 3 primeiras linhas, na 4ª já pula e vai embora. Exatamente. A gente começa a ler sobre... Então, é isso. É uma crônica que começa com ele falando de uma coisa que ele leu no jornal. Em uma conversa com um amigo... Quer dizer, ele não recebeu jornais e está falando que o amigo vai passar, etc. Parece um registro de diário quase, assim, né? Olha, isso aconteceu, o meu amigo ficou de passar aqui e tal. E aí o jornal... Aí ele fala dessa coisa que ele leu no jornal. Então, que é sobre esse padeiro de Brás de Pina que, contrariando as determinações das autoridades, resolveu fabricar um pão sem mistura, de farinha pura. E... Quer dizer, o cronista transforma isso num símbolo da pureza perdida, aqui muito literalmente, né? Mas, e usa essa linguagem, uma linguagem quase de louvor religioso, para falar de um assunto totalmente chão, que é um padeiro fazendo pão. Então, o que eu também gosto disso é a gente imaginar a figura do cronista por trás dessa crônica, né? A gente vê um sujeito desesperado para encontrar alguma coisa de autêntico num mundo tomado por falsidade, né? Então existe uma tristeza por trás dessa crônica, e tem uma tristeza por trás de muitas das crônicas do Rubem Braga. Mas é uma tristeza que é somada a uma esperança no homem, assim. É como se ele tivesse identificado um mundo de certa maneira apodrecido,
mas enxergasse no homem a capacidade de dar a volta por cima e de se refazer. E aí a gente pode voltar àquilo que o Antônio Cândido falou muito bem, do caráter humanizante da crônica. Esse aqui é um exemplo claro disso. Da crônica que, em sua despretensão, humaniza. Uma das características do Rubem Braga é esse caráter humanista que está por trás da imensa maioria das crônicas dele. Está sempre em foco o homem, e normalmente um homem diante de um mundo hostil. E um cara que está atrás de resgatar algum resto de esperança de humanidade num mundo que muitas vezes parece tá desmoronando. Isso seria um lamento? É uma mistura de lamento, mas também um grito de esperança. Nesse caso aqui ele está dizendo glória a ti. Ironicamente. Acho que é uma mistura das duas coisas. Ele não é só uma coisa amarga dizendo, tá vendo esse padeiro aqui fazendo isso, só sobrou ele. Ele está quase dizendo assim, quem dera tivesse mais padeiros como esse homem, né? E mais pessoas interessadas em produzirem coisas puras a despeito do que o mundo pede, né? Ele coloca o padeiro no altar. Exatamente. Sem ironia. Sem ironia. E usa a imagem da hóstia também, né? Quer dizer, a conexão aqui da religião com a desse homem comum fabricando pão é direta, né? Ele usa recurso narrativo, porque não é à toa que tem milhares de palavras. Primeiro a repetição, né, da palavra, e depois várias palavras que começam com F e outro no meio tem trabalhar esse... Exatamente. A repetição esse lindo parágrafo aqui em que ele fica enumerando falsa, 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 falsa. Várias palavras, farinha, também começam com F, chefe, exatamente. Um ritmo, a hora que você leu, é que a gente percebe. Além de ler do baixo, você não percebe. É verdade, você tem razão, eu não tinha reparado nisso. E aí ele faz esse break e continua. Só tu fazes o puro pão. É muito... tem as crônicas do Rubem Braga têm uma força rítmica muito grande, o que de fato também mostra uma raiz poética no fazer de crônica dele. Assim, o ritmo leva a crônica muitas vezes para frente. Vamos ler mais uma aqui, que vai tem um pouco nesse registro, mas de um jeito um pouco... Vamos ver aqui. É a página 274. Eu sei que elas estão pulando, mas elas estão na ordem... Chama Recado ao Senhor 903. Todo mundo achou? Recado ao Senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível no 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, a sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e de embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo
Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45, e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada. E reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3h da manhã e eu ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. É uma crônica parente dessa última que a gente leu, né? Também está aqui aqui, nesse caso aqui, é interessante porque ele se apropria de um formato burocrático, né? Ele usa palavras que são quase clichês desses documentos que circulam em condomínios, né? Ele fala uma veemente reclamação verbal, ele fala o regulamento do prédio é explícito, a gente fica ouvindo a carta do vizinho sendo entregue para ele, ou o próprio vizinho reclamando. Então a gente sente uma familiaridade com o estilo, e um estilo um pouco insípido, né, enquanto linguagem, no começo, no jeito que a crônica começa. É uma resposta muito polida, mas seca e aparentemente ordinária, né? Só que o que acontece uma primeira virada quando a gente percebe que o cronista não está exatamente pedindo desculpas, mas revelando um desconforto com a situação, um desconforto que não diz respeito ao vizinho só, mas a uma ordem social em que a dimensão humana é reduzida a números. E ele se irmana com o Oceano Atlântico contra todos aqueles números, que eu acho um trecho lindo, que apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. É como se o texto fosse invadido pelo homem aqui. Esse texto burocrático, que começa burocrático, é invadido pelo homem e pela natureza. Mas assim, é engraçado que tudo segue num registro leve. Até que a gente tem uma segunda virada no final, na linguagem, em que o cronista abandona o humor nesses dois últimos parágrafos e assume um discurso de ecos bíblicos mesmo, né? Em que, inclusive, quase literalmente, né? Ele diz aqui: entra, vizinho, e come de meu pão e bebe meu vinho. E através dessas viradas de linguagem também, é como se o Rubem Braga tivesse um pouco... Eu acho que essa é uma crônica que meio que desautomatiza o nosso olhar sobre as coisas. Essas viradas de linguagem parece que nos tira um pouco do prumo na leitura. Ele, de certa maneira, nos engana na leitura para fazer com que a gente reflita sobre esses temas muitas vezes mais sérios e amplos que uma briga de vizinhos. Mais uma vez, um tema que continua perfeitamente atual, e essa ideia de um mundo reificado em que as pessoas viram números e coisas, e que qualquer contato humano fica em segundo plano. Mais uma vez, a gente tem de novo o caráter humanizante da crônica através desse pequeno texto. Também, às vezes eu me surpreendo a quantidade de coisas que tem numa pequena crônica, assim, de uma página, na verdade, né? Passando esse texto muito intelectual, pois é, verdade. as pessoas não se conhecem, não se aproximam. E usam nomes que não são os dela e muitas vezes também se agridem, né? Bom, gente, agora eu queria passar para uma clássica crônica do Rubem Braga,
chamada Cizenando a Vida é Triste, que está um pouco à frente, é a última crônica do conjunto. Cizenando a Vida é Triste. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Esta frase não é minha, e desgraçadamente não consegui saber o nome de seu autor, pois acordei muito cedo, mas não bastante cedo. Quando liguei o rádio às 6h10, a aula já tinha começado. Ouvi o programa até o fim, mas não fiquei sabendo o nome do professor. La verano estás vera jardeno, plena de floroi. Nunca estudei Esperanto, mas suponho que a varanda ou verão está com muitas flores no jardim. De qualquer modo, é uma boa notícia, algo de construtivo. Confesso que a certa altura mudei de estação. Sou um espírito inquieto. A estação logo à direita dava telegramas de Argel, crise na França. Fui mais adiante, sintonizei um bolero. Tentei ainda outra, dizia anúncios. Voltei para o meu jardim florido em Esperanto. O professor estava agora respondendo cartas de ouvintes. O senhor Cizenando Mendes Ferreira, de Iporá, Goiás, escrevera dizendo que achara suas aulas muito interessantes e queria se inscrever entre seus alunos. Sou um homem do interior, tenho uma certa emoção do interior. Às vezes penso que eu merecia ser goiano. A manhã estava escura e chuvosa em Ipanema, e me comoveu saber que naquele instante mesmo, a um mundo de remotas léguas no interior de Goiás, havia um Cizenando, brasileiro como eu, aprendendo que o jardeno está plena de floroi, e talvez escrevendo isso em um caderno. Não importa que neste momento haja milhões de brasileiros dormindo insensatamente, enquanto outros milhões tomam café ou banho de chuveiro, ou já marchem para o trabalho. Ou que minha amada Joana esteja nesse minuto saindo dos Sachas e entrando no carro daquele estompanato de Botafogo. Eu e Cizenando cultivamos o jardim da cultura, plena de floroi. Nós somos, de certo modo, a elite do Brasil. Amanhecemos em flor. Então o professor, talvez estimulado pela atenção do ouvinte goiano, fez uma pequena dissertação sobre a utilidade do Esperanto e também sobre a vantagem de acordar cedo. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Não será uma frase muito sutil, mas é tão pura e bem intencionada que poderia figurar no decálogo do escoteiro. No fundo deve haver alguma ligação entre o escotismo, o Esperanto e o acordar cedo. Eis uma falha de minha vida. Nunca fui escoteiro. Agora é tarde para quebrar o coco na ladeira, mas talvez ainda seja tempo de aprender um pouco de Esperanto. Eu e o Cizenando. Tenho um amigo, dizia o professor, que me confessou que nunca ouvira o meu programa, pois dorme até tarde. Pois bem, ele ontem acordou cedo e ouviu o meu programa. Disse-me que passou o dia inteiro com uma excelente disposição, achou o dia maior e mais útil, ficou realmente satisfeito. O próprio professor estava satisfeito com a declaração de seu amigo. Sentia-se isso em sua voz. Murmurei para mim mesmo que o golpe é este: todo dia acordar cedo, ouvir minha aula de Esperanto, e depois, se houver alguma aula de ginástica pelas imediações, topar também, mens sana in corpore sano. No fim de um mês, os amigos vão ficar espantados. Como o Braga está bem! Este pensamento me reconfortou. Estendi a mão para pegar um cigarro na mesinha de cabeceira, mas fumei com certo remorso. No fundo, o Esperanto deve ser contra o tabagismo, assim como é favorável ao escotismo. Mi estas brunas. Isso quer dizer, eu sou moreno. Mi estas brunas, ó filhas de Jerusalém, dizia Sulamita. A esta hora, Joana deve estar no carro daquele palhaço, toda aconchegada a ele, meio tonta de uísque, vai para o apartamento dele. Um imbecil que não sabe uma só palavra de Esperanto. A vida é triste, Cizenando. Tem uma doçura. E de novo é um tema aparentemente pequeno, inofensivo, né? Uma aula de Esperanto no rádio, ele faz a piada sobre ser goiano. Mais uma vez ele vai, de certa maneira, polvilhando a crônica de elementos externos. Então, ele muda a frequência do rádio e tem os telegramas de Argel, que sugerem a Guerra da Argélia, a crise na França. Então, é
essa é uma crônica muito bonita também na sutileza dela, como existe esse narrador que, de certa maneira, está rindo da ideia de alguém fazer um curso de Esperanto, acordar cedo para fazer um curso de Esperanto, mas ele tem por outro lado, parece que tem uma ausência de maldade. Ele não quer espizinhar desse professor, nem desse Cisenando. Ele, de certa maneira, é quase como se ele invejasse a ingenuidade e a pureza do professor e do aluno. Porque aí nós temos a questão dessa crônica, existe algo maior acontecendo na vida desse sujeito. A gente descobre que esta não é, na verdade, uma crônica sobre uma aula de Esperanto. Vocês têm alguma... A Joana, né? Exato. A Joana com Estompanato, como é que ele fala? Aquele estompanato de Botafogo. E notem como a Joana aparece aqui no meio completamente solta. Ela não... Ela está no meio de uma enumeração aqui de coisas. O ipanenense é muito barrista. Então, ser de Botafogo já é... É verdade. Eu lembro que a gente costumava dizer, fulana de além-túnel. Essa é boa. Ser de Botafogo já era totalmente sussupa, ou suburbano. Tinha os termos todos, sussupa era suburbano. Né? Fulana de além-túnel. Você imagina que o nosso grande escritor, o Jabor, né? Ele era do Meyer. Nós nunca soubemos que ele fosse do Meyer. Hoje, conhecido como todos sabemos que ele é do Meyer. Naquela ocasião, a gente não sabia. Vejamos, isso é interessante. Interessante mesmo. Como um carioca barrista, terrível. E... A palavra estompanato, né? O nome de um americano. De um americano. Pois é. Foi assassinado pela filha da Francisca. Lana Turner, não é? Lana Turner? Lana Turner, exatamente. Eu não sabia o que era estompanato e ao ler essa crônica fui fazer uma pesquisa. E ele tinha sido segurança de um gangster. Era um homem muito bonito e aparentemente não exatamente uma pessoa muito agradável. Eu acho que é por isso que ele usa esse... Eu não sei se era uma expressão que explorava a bela Lana Turner, exatamente. Eu não sei, na hora que eu li eu achei que isso fosse uma expressão de época ou alguma coisa assim, mas acho que é uma referência a um explorador de mulheres. E, enfim, então eu acho fantástico como ele joga essa Joana no meio do texto e aí a gente tem essa revelação ao final que a gente na verdade entende por que ele acordou tão cedo, porque a impressão que dá é que ele não costuma acordar cedo. Ele acordou cedo hoje. Não exatamente para ouvir essa aula de Esperanto, mas talvez porque ele não tivesse conseguido muito dormir. Talvez esse narrador tenha passado a noite em claro, pensando nessa Joana. E ele, na verdade, parece que ele está escrevendo essa crônica para fugir dela, para não falar da Joana. Mas ele não consegue, ela entra aqui. E a gente, quer dizer... Ao final a gente entende que o verdadeiro tema dessa crônica é o ciúme. Essa é uma crônica de alguém se corroendo de ciúme e tentando não pensar naquilo. Fazendo um grande esforço para prestar atenção no rádio e aprender alguma coisa que tire a cabeça dele desses pensamentos infernais da mulher com o estompanato de Botafogo. E ao final que explode, né? Ele usa, inclusive, parece realmente bravo no final. A esta hora a Joana deve estar no carro daquele palhaço, toda aconchegada a ele, meio tonta de uísque, vai para o apartamento dele. Um imbecil que não sabe uma só palavra de Esperanto.
Eu acho essa uma crônica exemplar e linda, como é isso, ela por trás de uma aparente banalidade, e ela poderia ser uma crônica muito boa, sendo só uma crônica sobre o Esperanto e as pessoas que acordam de manhã para aprender uma língua que ninguém fala ou que poucas pessoas falam. Mas ela vai muito além disso. Ela é uma crônica sobre a natureza humana, sobre o amor e sobre o ciúme, sobre a perda da... Uma pergunta. Você falou que uma coisa que te impressiona muito é a produção dele, né? A produção diária. E será que isso não se deve ao fato de ter um compromisso, de ter que fazer? O Chico Buarque falava isso, ele fala isso, que quando ele tem uma encomenda, uma peça de teatro, alguém encomenda, era mais fácil, tinha mais motivação, mais estímulo. Eu acho que sim, acho que certamente. Agora, isso te dá uma disciplina, entendeu? Sem dúvida, eu acho que ele, sem dúvida, era um escritor muito disciplinado, porque eu tenho amigos que escrevem crônicas semanais e que sofrem com o prazo semanal, ter que toda semana ter uma ideia nova e original e procurar algo que não se repita e que não seja só uma variação em torno... Óbvio que você não foge das suas obsessões e que, como a gente está vendo aqui, muitas das crônicas do Rubem Braga circulam em torno dos mesmos temas, mas elas têm uma novidade, todas elas. Eu não tenho a menor dúvida de que ele se treinou para isso e que isso... Não imagino que ele teria uma vida absolutamente miserável se ele passasse 10 horas por dia batendo cabeça para escrever essas crônicas. Era uma coisa que o exercício do dia a dia refinou o escrever dele e provavelmente tornou mais fácil no sentido não da criação, mas do sentido da mecânica do... Agora, ainda assim é surpreendente, porque escrever é difícil e escrever bem toma tempo. Publicar crônicas diárias com esse nível de sofisticação é uma coisa muito... No caso do Paulo Mendes Campos, por exemplo, eram semanais, né? A maioria dos cronistas escreve semanalmente, é uma coisa extinta hoje em dia, inclusive. O Nelson Rodrigues teve muitos momentos da vida que escreveu crônicas diárias. Mas as crônicas do Nelson Rodrigues também, elas são fantásticas. Mas elas são... Não, ao contrário. Muitas vezes você percebe que você está acompanhando o fluxo de pensamento do Nelson Rodrigues. Assim. Mas elas não são necessariamente... Elas não são tão bem amarradas. Isso não quer dizer que elas sejam piores. Eu prefiro o Rubem Braga como cronista. Mas, assim, muitas vezes elas são... Enfim, era o Nelson Rodrigues escrevendo, fazendo aquelas contorções maravilhosas de raciocínio dele. Mas a crônica começa com um tema... e passeia, e você percebe que parece que foi só o fluxo de consciência dele que foi fatiado. Assim. Ele estava pensando numa coisa, ele continuou pensando aqui, terminou e continuou. No caso do Rubem Braga, não. Ele realmente foi lá e tirou um naco de vida das coisas que cercavam ele e transformou numa pequena obra de arte, nesse caso. Você não acha que ele tinha já uma postura filosófica sobre a vida? Daí que ele percebe tanto assunto? Acho que sim. Porque ele filosofa, né? Acho que sim. Ironicamente, ele vai jogando o que está errado. É filosofia pura. Isso. Né? Nos faz conscientizar o que está acontecendo, sobre todos os aspectos, até sobre a dor dele. Eu acho, muitas vezes parece, a minha sensação é de que tem quase, nem acho que isso seja consciente, mas é quase como se ele escrevesse com uma missão, assim, uma missão humanista. Uma missão de descortinar o que existe de humano no nosso cotidiano. Exatamente, e fazer esse contraste, e tentar achar... nesse caso é uma crônica muito mais dolorosa e dolorida, né, do que as crônicas anteriores que a gente leu. Por mais que as crônicas anteriores tivessem uma espécie de uma digamos... Não é exatamente denúncia, é uma palavra muito forte, mas ela expõe uma questão social
de uma certa desumanização e as coisas terem virado, no primeiro caso, falsas ou muito mecanizadas, no caso do segundo. Essa é uma crônica diferente, em que ela é mais... ela é mais emocional, no sentido de que o narrador... São as dores do narrador aqui que estão sendo expostas. E são dores de amor, não é que ele não está se queixando com o vizinho que ele gostaria de ter uma relação mais verdadeira com o vizinho. É a Joana aqui que está lá com os Tompanatos de Botafogo. É uma crônica com menos ecos sociais, digamos assim, mas muito, talvez exatamente por isso, muito dolorosa, né? Muito amarga. Agora, o que é fantástico no Rubem Braga é isso, é ele conseguir fazer uma crônica que a gente ri escrevendo e termina com um sorriso meio amarelo, assim, que a gente não sabe exatamente do que a gente está rindo. E isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Por causa da talvez, né? Exatamente. E, na verdade, ele usa isso quase como uma armadilha. É quase como é uma sedução, a gente te trazer para dentro e rir. Olha só essa historinha simpática que eu estou contando aqui, etc. E aí te dá essa cacetada de um amor ferido e de um cara sozinho, acordado às 6 da manhã, não conseguiu nem aprender por quem foi que falou que ia acordar mais cedo fazer o dia maior, porque pegou só um pedacinho da aula. Ele pode ser classificado como alguém melancólico, nostálgico? Acho que a nostalgia, a gente vai ver na próxima crônica, é uma característica fortíssima do texto do Rubem Braga. Pois é. No caso, eu percebi nas 3 crônicas que existe um desenrolar e elas acabam com algo bem bíblico, né? Não seria possível analisar ou ter alguma forma, digamos, encontrar alguma forma nisso que ele escreve, ao menos nessas crônicas, uma estrutura que pudesse dizer, ele arma essa estrutura e ele preenche, né, com todo esse livro. Isso seria possível, foi pensado nesses termos. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é dentro disso, também dentro da estrutura. O cronista, no caso do Braga, ele pensa uma estrutura do texto, quer dizer, isso é pensado, porque tem algumas figuras de linguagem, alguns elementos sintéticos. Então, eles são pensados e estruturados ou acha que uma concepção do escrito? Eu acho que O treino talvez faça isso. Oi, desculpa. O próprio treino dele. Eu acho que, ainda mais no trabalho de um cronista diário, assim, as obsessões do cronista viram combustível para o trabalho. E para mim é evidente que a religião é um grande tema dele. Mas não a religião pura. A religião enquanto uma manifestação de uma humanidade... Exatamente, é uma religião no sentido amplo da religião. Não são crônicas católicas ou crônicas, exatamente, são crônicas, são humanistas, é no sentido mais da raiz da religião de se religar, né? São crônicas sobre se reconectar com o que há de humano em nós. E eu acho que esse era um grande tema dele. E isso está, inclusive... Na próxima crônica que a gente vai ler, ele volta à questão bíblica. Mas eu não diria que é uma estrutura fixa, porque varia o jeito que ele usa. Na primeira, ele usou o próprio tom do texto inteiro, é um tom bíblico. Esse aqui é um texto de tom perfeitamente de um registro muito mais baixo, num certo sentido, né? Mas parece uma conversa, parece alguém que está contando um caos. Mas a religião entra como essa força humanizadora que de fato, você tem razão, está em muitos textos dele. Quanto a como que os cronistas fazem e estruturam, eu acho que isso varia muito de autor para autor. Por exemplo, eu citei aqui o Antônio Prata,
E ele já falou que as melhores crônicas dele nascem quando ele não sabe sobre o que ele está escrevendo. E ele descobre no percurso da crônica. Obviamente depois ele vai, uma vez descoberto, ele vai voltar e burilar e etc. Mas ele sente que quando ele tem um tema pré-estabelecido, aquele tema toma conta do texto e meio que limita a liberdade dele. E que as melhores crônicas nascem quando ele tem só uma imagem e aí ele começa a viajar em cima daquilo. Isso é uma coisa que eu já li de autores falando sobre isso. E é uma coisa que a crônica possibilita muito, né? Porque tanto pela urgência, muitas vezes, em que você não tem outra opção senão sentar e deixar as ideias fluírem e ver onde vai dar, quanto pela possibilidade que o gênero te dá de poder fazer isso, poder jogar a conversa fora de uma certa maneira. Não escrevo regularmente, mas já escrevi. Olha, eu nunca cheguei a escrever. Eu escrevi durante... O máximo que eu escrevi de periodicidade foi escrever semanalmente durante 4 meses. Eu tive a sensação de que eu também me divertia mais. Não sei se eram as melhores coisas, mas eu também me divertia mais sem agenda, sabe assim? Porque começar com uma ideia muito definida sobre o que você vai falar, assim, sei lá, puxa vida, como o trânsito de São Paulo piorou. Você partir de uma coisa genérica dessa, a crônica tende a ficar muito... Ela começa a beirar, isso a gente vai ver na próxima aula, mas ela começa a beirar o discurso de um artigo, argumentativo. E você perde a capacidade, a coisa livre da crônica que te permite flutuar por um assunto e às vezes descobrir uma coisa. Eu adoraria que o Rubem Braga estivesse vivo e a gente pudesse fazer essas perguntas para ele, porque eu adoraria conhecer o método de trabalho dele e como é que essas histórias nasciam. Então, para mim, nunca tinha havido muito Rubem Braga, essas 3 crônicas são muito claras no sentido de humor negro. Ele tem um humor negro. Ele era um homem inteligente, mordaz, bem sucedido na sociedade policial. Ele não acredita nas coisas que ele opõe ao humor negro. Ele cita aquela situação que é a realidade, que ele acredita. Depois ele diz, como seria bom se eu pudesse viver num mundo onde eu levasse minha mulher às 3 da manhã para ouvir música e tomar vinho. Ele está falando isso como uma gozação. E nos 3 casos. Eu entendo o ponto de vista, mas eu não sei se... É uma crítica à nossa sociedade muito boa, de uma maneira inteligente dela. Eu talvez seja um pouco mais otimista que a senhora. Eu acho que tem uma combinação das duas coisas. Tem de fato um humor negro aqui e uma mordacidade, mas ela está temperada por uma esperança escondida. A aula de esperança é uma situação de uma coisa impossível. Ninguém tem aula de esperança. Ele poderia dizer ali aula de chinês, ou aula de cozinha, assim. Teve uma época... O Esperanto... Ele não é bobo, ele é muito inteligente. Então ele faz essa comparação, como dizendo, olha, o ideal seria que não fosse assim. Mas eu acho que tem uma amargura de fundo, sem dúvida. Tudo é aquele, pelo menos. Eu também acho que ele é irônico e também honesto. Agora, no caso dele, eu gostei de ter as 3, porque ele escapa um pouco dessa rotina dos nossos cronistas atuais, que só contam coisas da vida própria. De onde eles nasceram, do tio, que é a professora do primário, porque não aguento isso. Mas, eu acho que
a crônica... Essa, por exemplo, é uma crônica em que ele poderia estar falando da própria vida de alguma maneira, mas ela atinge outro lugar, ela escapa da coisa meramente circunstancial, né? Você percebe que ele está falando de uma coisa maior e etc. Vamos ler a próxima, que é um pouquinho maior, e alguém falou de nostalgia aí, essa é a crônica nostálgica por excelência, é uma das minhas crônicas favoritas. Desculpa, é A Navegação da Casa, fica na página 199. 199. Não tem o número, mas vocês pegam o 201 aqui, ela começa... A Navegação da Casa. Todo mundo pegou? Muitos invernos rudes já viveu esta casa, e os que habitaram através dos tempos lutaram longamente contra o frio entre essas paredes que hoje abrigam um triste senhor do Brasil. Vim para aqui enxotado pela tristeza do quarto do hotel, uma tristeza fria de escritório. Chamei amigos para conhecer a casa. Um trouxe conhaque, outro veio com vinho tinto. Um amigo pintor trouxe um cavalete e tintas para que os pintores amigos possam pintar quando vierem. Outro apareceu com uma vitrola e um monte de discos. As mulheres ajudaram a servir as coisas e dançaram alegremente para espantar o fantasma das tristezas de muitas gerações que moraram sob este teto. A velha amiga trouxe um lenço e pediu uma pequena moeda de meio franco. A que chegou antes de todas trouxe flores, pequeninas flores, umas brancas e outras cor de vinho. Não são das que aparecem nas vitrines de luxo, mas das que rebentam por toda parte, em volta de Paris e dentro de Paris, porque a primavera chegou. Tudo isso alegra o coração de um homem. Mesmo quando ele já teve outras casas e outros amigos, e sabe que o tempo carrega uma traição no bojo de cada minuto. Ó deuses miseráveis da vida, por que nos obrigais ao incessante assassínio de nós mesmos e a este interminável desperdício de ternuras? Bebendo esse grosso vinho a um canto da casa comprida e cheia de calor humano, ela parece jogar suavemente de popa a proa com seus assoalhos oscilantes sob os tapetes gastos, velha fragata que sai outra vez para o oceano, tripulada por 20 criaturas bêbadas. Eu vou ternamente misturando aos presentes os fantasmas cordiais que vivem em minha saudade. Quando a festa é finda e todos partem, não tenho coragem de sair. Sinto o obscuro dever de ficar só nesse velho barco, como se pudesse naufragar se eu o abandonasse nessa noite de chuva. Ando pelas salas ermas, olho os cantos desconhecidos, abro as imensas gavetas, contemplo a multidão de estranhos e velhos utensílios de copa e de cozinha. Eu disse que os moradores antigos lutaram duramente contra o inverno através das gerações. Imagina os invernos das guerras que passaram. Ainda restam da última farrapos de papel preto nas janelas que dão para dentro. Há uma série grande e triste de aparelhos de luta contra o frio. Aquecedores a gás, a eletricidade, a carvão e óleo, que foram sendo comprados sucessivamente, radiadores de diversos sistemas, com esse ar barroco e triste da velha maquinaria francesa. Imagino que não usarei nenhum deles. Mas abril ainda não terminou e depois de dormir em uma bela noite enluarada de primavera, acordamos em um dia feio, sujo e triste como uma traição. O inverno voltou de súbito, gelado, com seu vento ruim a esbofetear a gente desprevenida pelas esquinas. Hesitei longamente dentro da casa gelada. Qual daqueles aparelhos usaria? O mais belo, revestido de porcelana, não funcionava. Talvez nunca tivesse funcionado. Era apenas um enfeite no ângulo de um quarto. Investiguei lentamente os outros, abrindo tampas enferrujadas e contemplando cinzas antigas dentro de seus bojos escuros. Além do sistema geral da casa, esse eu logo pus de lado porque comporta ligações que não merecem fé e termômetros encardidos ao lado de pequenas caixas misteriosas, havia vários pequenos sistemas locais. Chegaram os amigos que se divertiram em me ver assim perplexo. Dei conhaque para aquecê-los, uma jovem se pôs a cantar na guitarra, mas continuei minha perquirição melancólica. Foi então que me veio a ideia mais simples. Afastei todos os aparelhos e abri, em cada sala, as velhas lareiras. Umas com trempe, outras sem trempe, a todas enchi de lenha e pus fogo, vigiando sempre para ver se as chaminés funcionavam, jogando jornais, gravetos, tacos e touros,
lutando contra a fumaceira, mas venci. Todos tiveram o mesmo sentimento: apagar as luzes. Então eu passeava de sala em sala como um velho capitão, vigiando meus fogos que lançavam revérberos nos móveis e paredes, cuidando carinhosamente das chamas como se fossem grandes flores ardentes, mas delicadas, que iam crescendo graças ao meu amor. Lá fora o vento fustigava a chuva, na praça mal iluminada. E vi, junto à luz triste de um poste, passarem flocos brancos que se perdiam na escuridão. Essa neve não caía do céu. Eram as pequenas flores de uma árvore imensa que voavam naquela noite de inverno, sob a tortura do vento. Detenho-me diante de uma lareira e olho o fogo. É gordo e vermelho, como nas pinturas antigas. Remexo as brasas com ferro, baixo um pouco a tampa de metal, e então ele chia com mais força, estala, raiveja, grunhe. Abro. Mais intensos clarões vermelhos lambem o grande quarto, a grande cômoda velha parece se regozijar ao receber a luz desse honesto fogo. Desculpa. As chamas douradas, pinceladas azuis, brasas rubras e outras cor-de-rosa, numa delicadeza de guache. Lá no alto, todas as minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite escura. Não é a lenha do fogo, é toda a minha fragata velha que estala de popa a proa e vai partir no mar de chuva. Dentro, leva a calha dos corações. Então, neste belo momento humano, sentimos o quanto somos bichos. Somos bons bichos que nos chegamos ao fogo, os olhos luzindo. Bebemos o vinho da Borgonha e comemos pão. Meus bons fantasmas voltam e se misturam aos presentes. Estão sentados atrás de mim, apresentando ao fogo suas mãos finas de mulher, suas mãos grossas de homem. Murmuram coisas, dizem meu nome, estão quietos e bem, como se sempre todos vivêssemos juntos. Olham o fogo. Somos todos amigos, os antigos e os novos, meus sucessivos eus se dão as mãos. Cabeças castanhas ou louras de mulheres de várias épocas são lambidas pelo clarão do mesmo fogo. Caras de amigos meus que não se conheciam se fitam um momento e logo se entendem, mas não falam muito. Sabemos que há muita coisa triste, muito erro e aflição. Todos temos tanta culpa, mas agora está tudo bom. Remonto mais no tempo, rodeio fogueiras da infância, grandes tachos vermelhos. Tenho vontade de reler a carta triste que outro dia recebi de minha irmã. Contemplo um braço de mulher que a luz do fogo beija e doura. Ela está sentada longe e vejo apenas esse braço forte e suave, mas isso me faz bem. De súbito me vem uma lembrança triste. Aquele sagui que eu trouxe do norte de Minas para minha noiva e morreu de frio porque eu deixei fora uma noite em Belo Horizonte. Doeu-me a morte do sagui. Sem querer eu matei de frio. Assim matamos por distração muitas ternuras. Mas todas regressam. O pequeno bicho triste também vem se aquecer ao calor de meu fogo e me perdoa com seus olhos humildes. Penso em meninos. Penso em um menino. Bom, falando de obsessões, uma das obsessões do Rubem Braga era o espaço da casa. E muitas das crônicas dele descrevem o espaço da casa, que ele chamou, uma vez numa crônica, de o asilo inviolável do cidadão triste. A ideia de solidão e da casa como um espaço de solidão, mas ao mesmo tempo de encontro com a sua própria história e com as suas próprias lembranças é muito forte nas crônicas dele, nas crônicas domésticas do Rubem Braga. E esse aqui é talvez o maior exemplo, né? Esse narrador que é um triste senhor do Brasil, e é interessante perceber a quantidade de vezes em que a palavra triste e tristeza aparece ao longo desse conto. Ele começa descrevendo a casa para onde acabou de mudar em Paris, saindo de um hotel, que é um espaço impessoal que ele descreve como uma tristeza fria de escritório. E é uma casa antiga, repleta de objetos anacrônicos, que ele começa... Parece que ele começa a decifrar essa casa de alguma maneira. Ele chama amigos e a presença dos amigos parece dar vida a essa casa. Essa casa que parecia uma coisa fria e sem alma, de alguma maneira. Com a presença dos amigos, a casa começa a
ganhar vida. Parece que o calor humano e as flores e o vinho e a comida despertam um espaço que estava adormecido. E aí a gente percebe que não começam só a despertar esse espaço, mas começa a despertar a memória do narrador. Começa a despertar, ele começa a misturar, como ele descreve, os fantasmas cordiais que vivem em minha saudade. É uma crônica eminentemente nostálgica, obviamente, de alguém que está morando longe de casa e que sente falta de casa, e essa ideia de uma casa que vire um barco, talvez quem já tenha morado fora do país possa se identificar com isso, a ideia de que de repente você pode um dia ir dormir no seu quarto lá longe e acordar perto das pessoas que você ama, queridas e tal. E é interessante ver como ele usa essa casa. A casa, ao mesmo tempo que evoca a memória das pessoas que moraram ali, ele fala, imagina os invernos das guerras que passaram essas pessoas. Mais uma vez, a questão da guerra sempre volta. Ele experimentou a guerra muito próximo, ele foi um correspondente de guerra, né? E aí tem essa relação com o fogo, o fogo que funciona como um motor, não só desse barco, funciona como uma caldeira desse barco que vai sair andando em direção ao lugar de onde esse cara veio, mas também é um fogo que coloca esse barco em movimento, é um barco que passeia pelo tempo. A gente percebe no final que esse barco não está só viajando no espaço, ele é um barco que está voltando para o passado, é um barco... E aí a gente tem uma coisa impressionante aqui, e que é muito, muito característica da escrita de ficção, esse tipo de dualidade, dicotomia. Ele se descreve como um triste senhor do Brasil no primeiro parágrafo e termina a crônica falando: penso em meninos, penso em um menino. É como se esse narrador tivesse passa pelo capitão e chegado à sua infância. Ele vai voltando, né? Nesses últimos 2 ou 3 parágrafos ele vai voltando, vai encontrando os amigos, e aí ele lembra da noiva e do macaquinho que ele matou, e da irmã, e chega na criança original, que é como se fosse... E aí, falando em nostalgia, essa nostalgia básica da infância como último refúgio diante dos sabores da vida adulta, enfim. É uma crônica é uma crônica muito literária, essa, muito, mas que também ela não vira um conto, porque ela não ultrapassa esse universo do espaço doméstico do narrador, de uma descrição de um espaço doméstico que o transporta para outro lugar. Mas não é ele que passado, ele sabe que vem. Tem uma dicotomia, né? Porque ele entra no barco e é visitado, então é como se fosse um movimento duplo, né? Ele tá dentro desse espaço que é móvel na imaginação dele, e as pessoas começam a cercar ele, e elas começam e cada vez ele vai mais longe, mais para o começo da vida, né? Enfim, é uma crônica... Alguém tem mais alguma pergunta sobre a crônica ou observação? Como é que a gente está de tempo? Talvez... É o fato de o espaço físico é limitado, mas o espaço temporal não. Não, mas ela também não... Ela não é exatamente uma narrativa, né? Ela é uma reminiscência. Ela não vira Ela é uma nostalgia. Ela parece uma... Eu conseguiria ver isso, por exemplo, dentro como parte de um monólogo interior de um narrador de um romance, por exemplo, como parte de uma coisa maior. Mas o conto ele tem uma contenção de
de história e de que não está aqui. Ela é um pouco mais... É difícil falar em baixo e alto, porque realmente parece que o conto é superior e esses gêneros, enfim, eles são... Mas o tema é mais contido, ele é um tema que não ultrapassa esse espaço, a não ser na imaginação do narrador. Essa dificuldade torna isso aqui mais poesia ainda, uma prova poética? Exatamente. Muitas das crônicas do Rubem Braga poderiam ser lidas como... Essa dificuldade temática, essa manutenção do estágio assim, de presença, a regimentação dos elementos, entendeu? Sem o crescimento temático, né? Exatamente. Quando você fala que ela não se torna bom, porque o conto seria mais abrangente, extravasaria, uma questão de tamanho? É uma questão de tamanho, uma questão... Não de tamanho físico, é uma questão de amplitude narrativa, uma questão da criação de um núcleo de enredo. Não estou dizendo que todos os contos tenham que ter enredos desenvolvidos ou complexos, às vezes eles são muito simples, mas ele tem um enredo inicial que se transforma e chega em outro lugar. E aqui ela não ultrapassa o universo da reminiscência e de uma coisa muito próxima desse narrador aqui. E nesse caso da própria vida dele. Essa crônica foi escrita durante essa estada dele em Paris, que deu origem a esse livro. É interessante até ler em contraste. Isso aqui é como se fosse as crônicas profissionais dele, ele indo lá e encontrando intelectuais, etc. E, enfim, apesar de ser descrito como a época mais feliz da vida dele, a gente pode ver que o Rubem Braga nunca estava inteiramente feliz, né? Deve ter sido fácil sair de Cachoeiras Pois é. e enfrentar o inverno de Pois 1950, Paris, guerra pós-guerra, Pois é. racionamento E com todos esses equipamentos... antiquados. Ele usa muito também essa duplicidade entre calor e frio, que é como o calor também traz ele de volta, como se o calor trouxesse ele de volta para o Brasil, né? E ele tá lá e ele fala não sei o que, da maquinaria francesa, todos aqueles equipamentos estranhos, são quase equipamentos alienígenas ali, e uma coisa com a qual ele não consegue se conectar, e ele só vai conseguir se aquecer e se reaproximar através do fogo. Muito bem. Bom, para terminar, já que eu não queria invadir muito a questão da discussão de conto e crônica, porque o Fabrício vai falar sobre isso mais detidamente com vocês. Mas eu pensei... Eu estou com medo de não ter colocado aqui. Não, está aqui. A gente lê uma crônica um pouco mais narrativa, chamada A Primeira Mulher do Nunes, página 330. A Primeira Mulher do Nunes. Hoje, por volta do meio-dia, fui tomar um táxi naquele ponto da praça Cerzedelo Correia, em Copacabana. Quando me aproximava do ponto, notei uma senhora que estava sentada em um banco, voltada para o jardim. Nas extremidades do banco estavam sentados 2 choferes, mas voltados em posição contrária, de frente para o restaurante da esquina. Enquanto caminhava em direção a um carro, reparei de relance na senhora. Era bonita e tinha ar de estrangeira. Vestia-se com muita simplicidade, mas seu vestido era de um linho bom e as sandálias cor de carne me pareceram finas. De longe podia parecer amiga de um dos motoristas. De perto, apesar da simplicidade de seu vestido, sentia-se que nada tinha a ver com nenhum dos dois. Só o fato de ter se sentado naquele banco já parecia indicar tratar-se de uma estrangeira. E não sei por que me veio a ideia de que era uma senhora que nunca viveu no Rio. Talvez estivesse em seu primeiro dia de Rio de Janeiro, entretida em ver as árvores, o movimento da praça, as crianças que brincavam, as babás que empurravam carrinhos.
Pode parecer exagero que eu tenha sentido isso tudo de relance, mas a impressão que tive é que ela tinha a pele e os cabelos muito bem tratados para não ser uma senhora rica, ou pelo menos de certa posição. Deu-me a impressão de estar fruindo um certo prazer em estar ali, naquele ambiente popular, olhando as pessoas com um ar simpático e vagamente divertido. Foi o que me pareceu no rápido instante em que nossos olhares se encontraram. Como o primeiro chofer da fila alegasse que preferia um passageiro para o centro, pois estava na hora de seu almoço, e os 2 carros seguintes não tivessem nenhum chofer aparente, caminhei um pouco para tomar o que estava em quarto lugar. Tive a impressão de que a senhora se voltara para me olhar. Quando tomei o carro e fiquei novamente de frente para ela, enquanto eu murmurava para o chofer o meu rumo, Ipanema, notei que ela desviava o olhar. O carro andara apenas alguns metros e, tomado por um pressentimento, eu disse ao chofer que parasse um instante. Ele obedeceu. Olhei para a senhora, mas ela havia voltado completamente a cabeça. Mandei tocar, mas enquanto o velho táxi rolava lentamente ao longo da praia, eu fui possuído pela certeza súbita e insistente de que acabara de ver a primeira mulher do Nunes. Você precisa conhecer a primeira mulher do Nunes, me disse uma vez um amigo. Você precisa conhecer a primeira mulher do Nunes, me disse outra vez outro amigo. Isso aconteceu há alguns anos em São Paulo, durante os poucos meses em que trabalhei com o Nunes. Eu conheci a sua segunda mulher, uma morena bonitinha, suave, quieta, pois ele me convidara 2 vezes a jantar em sua casa. Nunca me falara de sua primeira mulher, nem sequer de seu primeiro casamento. O Nunes era pessoa de certo destaque em sua profissão e, afinal de contas, um homem agradável, embora não brilhante. Notei, entretanto, que sempre que alguém me falava dele era inevitável uma referência à sua primeira mulher. Um casal meu amigo, que costumava passar os fins de semana em uma fazenda, convidou-me certa vez a ir com eles e mais um pequeno grupo. Aceitei, mas no sábado fui convidado a telefonar dizendo que não podia ir. Segunda-feira, o amigo que me convidara me disse: foi pena você não ir. Pegamos um tempo ótimo e o grupo estava divertido. Quem perguntou muito por você foi a Marissa. Quem? A primeira mulher do Nunes. Mas eu não conheço. Sei, mas eu havia dito a ela que você ia. Ela estava muito interessada em conhecer você. A essa altura eu já sabia várias coisas a respeito da primeira mulher do Nunes. Que era linda, inteligente, muito interessante, um pouco estranha, judia italiana, rica, tinha os cabelos castanho claros e os olhos verdes e uma pele maravilhosa. Parece que está sempre fresquinha, saindo do banho, segundo a descrição que eu ouvi. Quando dei de mim, eu estava, de maneira mais ingênua, mais tola, mais veemente, apaixonado pela primeira mulher do Nunes. Devo dizer que nessa ocasião eu emergia de um caso sentimental arrasador. Um caso que mais de uma vez chegou ao drama e beirou a tragédia, em que eu mesmo, provavelmente, mais de uma vez, passei os limites do ridículo. Eu vivia sentimentalmente uma hora parda, vazia, feita de tédio e remorso. A lembrança da história que passara me doía um pouco e me amargava muito. Além disso, minha situação não era boa. Alguns amigos achavam, nenhum teve a franqueza de me dizer isso, quando bêbado, que eu estava decadente em minha profissão. Outros diziam que eu estava bebendo demais. Enfim, tempos ruins, de moral baixa, e ainda por cima de pouco dinheiro e pequenas dívidas mortificantes. Naturalmente eu me distraía com uma ou outra historieta de amor, mas saía de cada uma ainda mais entediado. A imagem da primeira mulher do Nunes começou a aparecer-me como a última esperança, a única estrela a brilhar na minha frente. Este sentimento era mais ou menos inconsciente, mas tomei consciência aguda dele quando soube que ela ganhara uma bolsa esplêndida para passar 6 meses nos Estados Unidos. Senti-me como que roubado, traído pelo governo norte-americano. Mas a notícia veio com um convite para o jantar de despedida da primeira mulher do Nunes. Isso aconteceu há 4 ou 5 anos. Mudei-me de São Paulo, fiz algumas viagens, resolvi parar mesmo no Rio. E naturalmente me aconteceram coisas. Nunca mais vi o Nunes. Aliás, nos últimos tempos de nossas relações, eu me distanciara dele por um absurdo constrangimento, o pudor pueril do que ele pudesse pensar no dia em que soubesse que entre mim e sua primeira mulher... Na realidade, nunca houve nada entre nós dois. Nunca sequer nos avistamos. Uma banal gripe me impediu de ir ao jantar de despedida. Depois eu soube que sua bolsa fora prorrogada. Depois eu ouvi alguém dizer que ia encontrar em Paris. Enfim, a primeira mulher do Nunes ficou sendo um mito, uma estrela perdida para sempre em remotos horizontes e que jamais cheguei a avistar. Talvez fosse mesmo ela que estivesse pousada hoje, pelo meio-dia, na Praça Cerzedelo Correia, simples, linda e tranquila. Assim era a imagem que eu fazia dela.
e tive a impressão de que seu rápido olhar, vagamente cordial e vagamente irônico, tentava me dizer alguma coisa. Talvez contivesse uma espantosa e cruel mensagem. Eu sei quem é você. Eu sou Marissa, a primeira mulher do Nunes. Mas nosso destino é não nos conhecermos jamais. É maravilhosa essa crônica. E se a gente pensar bem, né, é uma crônica sobre um não acontecimento, né, uma crônica sobre algo que nunca virou nada. É só sobre o que poderia ter sido e não foi, que ganhou combustível com o momento daquele cara, no momento em que se viu apaixonado por uma mulher que não era uma mulher, era uma ideia inatingível de fuga e que ele transforma numa coisa maior, quase como um pequeno oásis da imaginação que tire ele desse mundo no qual ele, mais uma vez, como a gente percebeu, este triste senhor do Brasil, que está atrás de alguma coisa que o faça feliz e que preenche seu coração. As três partes, tempos diferentes, ele mantém o suspense. Não, dá para analisar isso sobre como funcionam as elipses dessa história, esses saltos temporais que ele faz a cada parte do tempo. Então ele passa da primeira para a segunda e a gente não entende imediatamente que isso não é a sequência natural disso. Aí a gente, na leitura, percebe que ele está narrando um fato antigo e que ele vai depois voltar a isso. E aí ele ainda usa esse suspense para fazer esse último pulo, ao narrar que isso aconteceu há 4, 5 anos. E ele demora umas 6 linhas para dizer o que aconteceu entre ele e a mulher do Nunes. Ele nos tortura durante um breve tempo ao dizer que ele foi convidado para o jantar de despedida da primeira mulher do Nunes, e aí começa a contar do que aconteceu com o Nunes e não sei o que e tal. É uma coisa a tortura de narrador mesmo, do bom narrador, de se apropriar daquilo que não é dito para criar uma expectativa e depois uma decepção. É quase a nossa decepção ao ler essa frase, na realidade nunca houve nada entre nós dois, ecoa a decepção dele, assim, de falar, puxa vida, agora você me contou tudo isso e ainda não encontrou essa mulher. Enfim, eu acho brilhante essa... Ele não acaba baixo, ele acaba alto. Ele consegue acabar com uma decepção, mas de uma maneira a falar do destino que todo mundo vive muitas vezes. Esse destino que muitas vezes é assim mesmo, entendeu? Paradoxal, sei lá, insuspeitado, surpreendente, sei lá. E que tem algo de universal nisso, né? Nas pequenas paixões do dia a dia, aquela pessoa que você vê no metrô e você fala, já pensou se acontecesse alguma coisa? E aí a porta abre e sumiu. Quer dizer, uma coisa... É realmente um sentimento universal daquela sensação das possibilidades abertas e daquilo que a sorte e o acaso não nos entregou como a gente esperava. Mas é interessante isso, perceber como, assim como na crônica do Cisenando, a gente entende por baixo, por trás da fachada da historieta que ele está contando ali, a realidade existencial sofrida desse narrador. Então, ao narrar nesse parágrafo, o último parágrafo da segunda parte aqui, em que ele narra as desventuras dele e como ele estava mal e passando de relacionamento para relacionamento, teve um caso sentimental arrasador, etc. A gente entende para que serviu a primeira mulher do Nunes. E tem até
um som, né? É quase um verso de uma poesia que fica ecoando na cabeça dele. A primeira mulher do Nunes, a primeira mulher do Nunes. E ele usa a repetição, né, no começo da segunda parte. Você precisa conhecer a primeira mulher do Nunes, você precisa conhecer a primeira mulher do Nunes. E ele usa 2 vezes a palavra estrela, inclusive. A única estrela a brilhar na minha frente, depois ela virou sendo um mito, uma estrela perdida para sempre em remotos horizontes e que jamais cheguei a avistar. É uma crônica belíssima e muito, muito bem construída. Mais uma vez, surpreendente também, se a gente pensar que esse cara sentou de manhã e escreveu esse negócio aqui. Será que a gente tem tempo para outra? Ele nunca escreveu realmente senão crônicas, né? Nunca. Eu fico pensando por essa maneira que ele levou essa crônica, como seria um romance escrito por ele? Pois é. Ele seria capaz de fazer suspense e nos segurar todo mundo. É um narrador nato, assim. Outro, eu só consigo pensar nele e no Pedro Nava, que era um memorialista, e que você lê as coisas do Pedro Nava e fala, meu Deus, como é que esse homem nunca escreveu um romance? Porque é um narrador poderosíssimo. E é um cara que só escreveu memórias, escreveu tomos e tomos de memórias, lindíssimas, aliás, recomendo. A primeira chama Baú de Ossos, é um livro espetacular. E você fica pensando, esse cara podia ser o maior escritor do Brasil. Quer dizer, ele é um dos maiores escritores do Brasil, mas ele poderia ser o maior romancista do Brasil, porque você tem um poder narrativo e um controle do ritmo e da palavra e da análise psicológica, que é uma coisa espetacular. E o Rubem Braga também tem isso. A questão é que o Rubem Braga é mais difícil de... Eu também fico imaginando o que ele seria capaz, mas como ele também nunca escreveu nada de maior fôlego, eu realmente não sei o que poderia sair daí. Se ele tinha esse fôlego, se ele seria capaz, ou se ele simplesmente se aprimorou, chegou no máximo dessa sofisticação justamente por ter se focado num pequeno formato, e no formato, nessa aparente despretensão da crônica. Se não é isso justamente o que faz... E se isso também não é suficiente, né? Quer dizer, ele é um grande escritor e ele não precisa ter escrito, né? Nada mais. Mas eu acho que essa é uma pergunta que se faz mesmo quando você pensa e quando você lê se esse cara fazia isso todo dia, imagina que ele não faria se pedissem para ele passa um mesinho, um aninho parado e escreve o que você quiser. Gente, não sei se dá tempo de ler outra ou se a gente para por hoje. Mas então a gente lê e vocês vão embora com eco. Eu não vou falar nada depois. Vamos ler a primeira, aula de inglês. Procura-se Essa procura-se é curioso porque ela é quase 155. Ela dialoga muito com essa crônica que a gente acabou de ver. Não vou dizer mais, mas depois vocês pensam nisso. Procura-se aflitivamente pelas igrejas e botiquins, e no recesso dos lares e nas gavetas dos escritórios. Procura-se insistente e melancolicamente, procura-se comovida e desesperadamente, de todos os modos e com muitos outros advérbios de modo. Procura-se junto a amigos judeus e árabes, de senhoras suspeitas e insuspeitas, sem distinção de credo nem de plástica. Procura-se junto às estátuas e na areia da praia, e na noite de chuva e na manhã encharcada de luz. Procura-se com as mãos, os olhos e o coração um pobre caderninho azul que tem escrita na capa a palavra endereços, e dentro está todo sujo, rabiscado e velho. Pondera-se que tal caderninho não tem valor para nenhuma outra pessoa de boa fé, a não ser seu desgraçado autor. Tem este autor publicado vários livros e enchido ou bem ou mal centenas de quilômetros de colunas de jornal e revista, porém sua única obra sincera e sentida é esse caderninho azul, escrito através de longos anos de aflições e esperanças, e negócios urgentes,
e amores contrariadíssimos, embora seja forçoso confessar que há ali números de telefone que foram escritos em momentos em que um pé do cidadão pisava uma nuvem e outro uma estrela e os outros dois... Sim, meus concidadãos, trata-se de um quadrúpede. Eu sou um velho quadrúpede e de 4 joelhos no chão eu peço que me ajudeis a encontrar esse objeto perdido. Pois eis que não perdi um simples caderno, mas um velho sobrado de Florença e um pobre mocambo do Recife, um arcanjo de cabelos castanhos residente em Botafogo em 1943, um doce remorso paulista e o endereço do único homem honrado que sabe consertar palhinha de cadeira no Distrito Federal. O caderno é reconhecível para os estranhos mediante o desenho feito na folha branca do fim, representando Vênus de Milo em birome azul, cujo desenho foi feito pelo abaixo-assinado no próprio Museu do Louvre, e nesse momento a deusa estremeceu. Haverá talvez um número de telefone rabiscado no torso da deusa, assim como na letra K, há trechos de um poema para sempre inacabado escrito com letra particularmente ruim. Na segunda página da letra D, há notas sobre vencimentos de humildes, porém nefandas dívidas bancárias, e com uma letra que eu não digo, começa o nome de meu bem, que é todo o mal de minha vida. Procura-se um caderninho azul escrito a lápis e tinta e sangue, suor e lágrimas, com 70% de endereços caducos e cancelados, e telefones retirados, e, portanto, absolutamente necessários e urgentes e irreconstituíveis. Procura-se, e talvez não se queira achar, um caderninho azul com um passado cinzento e confuso de um homem triste e vulgar. Procura-se, e talvez não se queira achar. Gente, obrigado. Até quarta. Vocês querem falar sobre a respeito ou não? É maravilhoso, né? E eu acho isso eu gosto do caráter metalinguístico disso aqui, porque esse caderninho que guarda endereços que não valem para nada, mas que remetem a lugares e experiências, é quase como uma representação da literatura ou do criar, de como é que um conjunto de palavras bem ordenadas podem te remeter a uma experiência ou a um sentimento. É muito bonito. E é bonito também no sentido de procura-se e talvez não se queira achar. Me lembra também a primeira mulher do Nunes, que parece que ela vale enquanto imagem e mito, e talvez encontrar com ela não fosse a melhor coisa. Acho que é o mesmo caso desse... Pois é. Gente, obrigado então. Até a semana.